Mensagens bíblicas. Boas Nova. O meu povo perece por falta de conhecimento. A frase, o meu povo perece por falta de conhecimento, traz em seu significado o princípio de que a falta do conhecimento de Deus leva o homem à ruína. As pessoas que desprezam a revelação de Deus através de sua palavra não podem ter comunhão com Ele, pois nem mesmo sabem quem Ele é. Separadas de Deus, essas pessoas não encontram outra coisa senão o sofrimento. Essa frase é uma adaptação de um versículo do livro de Oséias, que registra a repreensão do Senhor ao povo de Israel. Através do profeta, Deus anunciou: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. Essa advertência foi direcionada aos integrantes da nação de Israel que tinham rejeitado a instrução do Senhor e falhado em ser seu representante para as nações. Por isso, a continuação do versículo diz: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 4:6. Nos tempos do Antigo Testamento, os sacerdotes eram os principais responsáveis por ensinar a lei do Senhor ao povo. Mas naquele tempo, os sacerdotes também tinham se corrompido e servido de mau exemplo para toda a nação. Por isso a frase, o meu povo perece por falta de conhecimento, expressa de forma muito apropriada a situação da nação. Havia um desconhecimento generalizado do Senhor em Israel. O meu povo perece. Quando Deus levantou o profeta Oséias para profetizar em Israel, a nação estava muito distante da vontade do Senhor. Inclusive, o ministério profético de Oséias foi bastante singular, pois sua situação familiar tipificava a situação de Israel diante de Deus. Oséias era casado com uma mulher infiel. Da mesma forma, Israel também era infiel em seu relacionamento com Deus. O problema é que Israel havia rejeitado o Senhor e se voltado para os falsos deuses das nações vizinhas. Nesse sentido, a idolatria era um adultério religioso. Embora Deus houvesse sido longânimo, amoroso e misericordioso com aquele povo, os israelitas insistiam em quebrar a lei de Deus e ignorar os convites de arrependimento. Quando Deus firmou sua aliança com a nação de Israel no Sinai, a resposta do povo foi: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Êxodo 19:8. Mas os israelitas quebraram essa promessa e traíram ao Senhor. Porém, a aliança de Deus com Israel deixava claro que, se o povo andasse em obediência, receberia as bênçãos do Senhor. Mas, se andasse em desobediência, seria alvo do seu castigo. Então, por causa da infidelidade do povo à aliança com Deus, a terra foi castigada. Deus enviou calamidades para punir o pecado do povo e, ao mesmo tempo, servir de conclamação ao arrependimento. Consequentemente, o povo estava perecendo, estava sendo destruído. A corrupção política, social e religiosa havia chegado ao seu limite. A imoralidade imperava no reino. A sociedade israelita era realmente má. Todos estavam mergulhados na mentira e se deleitando na impiedade. Havia crimes de todos os tipos, e nada prosperava naquela terra. Oséias 4:1-3. Os sacerdotes que deveriam zelar pelo culto ao Senhor acabaram não apenas aceitando aquela situação, mas em muitos casos até incentivando-a. Na verdade, eles viam o sacerdócio apenas como um emprego fácil e uma fonte de lucro. Os sacerdotes eram ímpios e corruptos, e o povo seguia o exemplo deles. Isso explica a declaração inicial: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Qual era o pecado fundamental que havia conduzido a nação de Israel àquela situação tão miserável? A resposta é clara no texto bíblico: a falta do conhecimento de Deus. Por isso, o Senhor falou por meio de Oséias: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4:1-6. Mas que conhecimento era esse que o povo não tinha? Era o conhecimento de Deus. Nesse texto, a palavra conhecimento traduz um termo hebraico que também servia para indicar o relacionamento íntimo entre marido e mulher. Isso significa que, na declaração, o meu povo perece por falta de conhecimento,
Esse conhecimento é muito mais do que uma simples cognição das coisas de Deus. Esse conhecimento significa um relacionamento pessoal com o Senhor. O povo tinha desprezado a revelação especial de Deus através de sua palavra e perdido o relacionamento pessoal com Ele. O povo não queria saber de Deus, por isso os israelitas do norte estavam encontrando a destruição. O meu povo perece por falta de conhecimento, uma lição para nós. Nos tempos de Jesus, havia muitos religiosos que se orgulhavam em possuir informações detalhadas da lei de Deus. Mas ao mesmo tempo essas pessoas não conheciam a Deus verdadeiramente. Por isso o Senhor Jesus lhes disse: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Muitas pessoas falam de Deus, se mostram simpatizantes da obra de Deus, se dizem servas de Deus, mas não querem saber de conhecer verdadeiramente a Deus. Elas rejeitam o verdadeiro conhecimento de Deus revelado nas Escrituras, que testifica de Cristo, a revelação suprema e final de Deus. Essas pessoas até são ouvintes da palavra, mas não são praticantes dela. Tiago 1:20. Vivem no engano porque possuem a informação, mas não possuem o relacionamento. Essas pessoas querem conhecer as bênçãos, mas não querem conhecer o abençoador. Estão interessadas naquilo que Deus lhes pode dar, mas não estão interessadas em saber quem Ele é. A verdade é que essas pessoas não estão dispostas a ter um relacionamento sincero, fiel e comprometido com Deus. Essas pessoas não estão dispostas a olhar para a autorrevelação de Deus nas Escrituras como única regra de fé e prática de suas vidas. Elas não estão dispostas a reconhecer que não há mérito algum no homem e que qualquer coisa boa que possam ter é simplesmente favor imerecido dado por Deus. Essas pessoas vivem como os israelitas do tempo de Oséias, que não viam muita vantagem em ser o povo exclusivo de Deus. E assim, essas pessoas estão perecendo por falta de conhecimento. Deus te abençoe.